aprender a ler de forma mais eficiente e produtiva? Quer ler mais de 20 livros por ano? Vem comigo que te darei 6 passos para você ler melhor. Olá pessoal, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje darei dicas de como você pode ter uma leitura mais produtiva, mais eficiente, que você lembre o que você leu. Acredito que através dos livros a gente pode ter um conhecimento muito vasto de décadas muito atrás e tem autores que são à frente do nosso tempo. Então leia de tudo e leia a todos. Mas antes de começar essas 6 dicas que eu vou dar para vocês e uma explicação como o nosso cérebro armazena essas informações, vou pedir para que você curta esse vídeo, deixe seu comentário de próximos vídeos que a gente pode estar trazendo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Hoje eu utilizei o livro Sem Limites, do autor Jim Kwik. Se vocês acessarem o card aqui em cima, vocês terão uma visão geral do que trabalha no livro. Então, esse livro, ele tem diversas chaves que vão nos ajudar a desenvolver nossa mentalidade, aumentar nossa motivação e ter métodos eficientes para a gente conseguir o sucesso desejado da nossa vida. Como vocês estão vendo nesse mapinha mental, a gente vai desenvolver a partir de 3 pilares básicos para a gente ler melhor e ter uma mentalidade e uma leitura sem limites. Então, inicialmente eu queria trazer o conceito de neuroplasticidade, que é um conceito da psicologia, que, segundo Campbell, refere-se às mudanças fisiológicas no cérebro que acontecem como resultado de nossas interações com o meio ambiente. O que isso quer dizer? Através de novos estímulos do nosso meio ambiente, nosso cérebro se adapta frente a essas circunstâncias. Então, isso é um fator chave para a gente entender como a leitura é importante para o nosso desenvolvimento de ser humano, intelectual e diversos outros desenvolvimentos que são responsáveis. Continuando o conceito de Campbell, ele diz que desde o momento em que o cérebro começa a se desenvolver no útero até o dia que morremos, as conexões entre as células do nosso cérebro se reorganizam em resposta às nossas necessidades em constante mudança. Ou seja, as mudanças que a gente tem, as respostas aos nossos sentimentos de alegria, estresse, situações de estresse, modelam o nosso cérebro, modelam o nosso modelo mental para que a gente responda de uma forma profícua no ambiente que a gente está. Então, esse conceito de neuroplasticidade tem total relação com a leitura. Aí você pode me perguntar: Giovana, mas por que você colocou isso em questão da leitura? Vou te explicar. Se você quiser aprofundar esse conceito de neuroplasticidade, eu recomendo acessar esse site aqui, Psicologia Positiva, Neuroplasticidade, que ele vai explicar desde toda a teoria da neuroplasticidade para que você entenda melhor. Mas aí, como você fez a pergunta, por que isso se relaciona com ler melhor? Porque quando a gente lê, a gente provoca diferentes reações, diferentes estímulos dentro do nosso cérebro para que a gente aprenda e saiba desenvolver aquela informação. Então, a neuroplasticidade, o estímulo, a leitura provoca a neuroplasticidade no seu cérebro. Então, isso é muito importante a curto, a médio e a longo prazo, já que leitura tem diversas fases que a gente tem que desenvolver. E, dentro disso, o Jim Kwik traz um método para você ler. Quais são os métodos que ele aponta? Ele aponta 6 pilares principais, que são esquecer, agir, estado, ensinar, reservar e rever. O primeiro pilar que ele traz é esquecer, ou seja, você tem que ter foco no que você vai fazer, esquecer as distrações. Se você fala assim, nossa, eu vou ficar meia hora lendo esse livro, você vai ficar meia hora lendo o livro. Tira todas as suas distrações, celular, barulho, pessoas que entram. Se foque no que você vai fazer, tire todas as suas distrações, tenha o foco a laser. Então, esquecer significa esquecer as outras coisas que estão acontecendo ao redor. Ao final dessas 6 dicas, eu vou dar uma dica bônus para você se desenvolver e realizar exatamente isso aqui. Depois, você tem que agir, ou seja, se torne mais ativo na sua aprendizagem. Não adianta você ler se você não compartilhar com alguém, não rabiscar, não escrever. Se vocês verem aqui meus livros, todos são bem riscadinhos, são marcados, são fichados. Eu escrevo num caderninho as anotações do que eu li. Eu escrevo aqui, ó, nesse caderno aqui tem um pouquinho das minhas anotações, ó. Você tem que sempre escrever o que você tá lendo, porque assim você pode rever, que é uma das últimas etapas, e você sempre está com aquela memória ativa.
Uma outra maneira de se tornar ativo na sua aprendizagem também é fazer o que eu tô fazendo aqui, ensinando para outra pessoa. Porque é uma dica essencial, já que você está transmitindo o seu conhecimento. O terceiro pilar que ele fala é o estado. O seu estado é um instantâneo atual das suas emoções, ou seja, quando você está fazendo uma coisa, que sentimento você está com aquilo? Saiba lidar com sua inteligência emocional para que você realize todos essa sua memória, você tenha essa memória. Então, esquecer, agir, estado, que é a relação com as suas emoções. Depois, um passo que eu já adiantei é ensinar. Se quiser encurtar drasticamente a sua curva de aprendizagem, aprenda com a intenção de ensinar informação a outra pessoa, ou seja, quando a gente quer ensinar para outra pessoa, a gente tem que realmente saber aprender o que está sendo feito ali. Não adianta a gente fingir, porque a gente vai ter que ensinar para outra pessoa e essa pessoa tem que aprender. Então, sempre ter o intuito de ensinar outra pessoa, isso ajuda muito. Tem até um gráfico que eu vou estar colocando aí na tela para vocês, que fala quando os níveis, quando a gente só lê, quando a gente lê e escreve, quando a gente lê, escreve e ensina, quando a gente só vê. Então, assim, é super importante esse processo de a gente conhecer também as nossas inteligências. Porque quando a gente entende que a gente é mais visual, a gente vai priorizar para que a gente leia coisas. Por exemplo, a gente é mais auditivo, a gente vai ouvir audiobooks, por exemplo, ouvir podcasts, ouvir coisas assim. Então, quando a gente entende nossas inteligências, a gente entende como a gente aprende melhor, isso faz total relevância no que a gente vai ter como retenção, porque não adianta você ler o livro e não reter nada. Isso é só uma leitura, você vai esquecer aquilo se você não compartilhar aquilo. Então, esse estado de ensino é muito importante. Depois, reservar, que esse tópico de reservar significa que tem momentos, não adianta você falar, nossa, eu vou ler 15 minutos. Fala, das 10 às 10h15 da noite. Não adianta a gente colocar, vou ler 10 páginas. Quais são essas 10 páginas? Qual será o livro? Ele fala pra gente reservar 10 a 15 minutos pra gente planejar isso. Depois eu posso estar trazendo, se vocês quiserem, uma aula só de como eu organizo minha agenda, porque eu divido por cores, divido por livros, dificuldades, temas, horários. Então, nessa parte de estudo, nessa parte de leitura, é essencial você marcar o que você vai ler. O que vai estudar, a semana que vem eu vou ler o livro Hábitos Atômicos, por exemplo. Tá na minha agenda. Então, essa organização, não só de leitura, mas para a vida mesmo, gente. É um conselho que você deve levar para a vida. Depois, você tem que revisar, que é a revisão. Ele fala que a gente anota quando a gente lê e depois a gente tem que revisar aquilo que a gente leu para que aquela memória sempre esteja fresca na nossa mente e não se esqueça. Então, quando a gente ensina, já é um reforço. Você vai juntando como se fossem tijolinhos no seu cérebro. E esses tijolinhos, no final, vão construir o seu conhecimento. Vamos supor, você lê um livro e você precisa reter mais aquilo. Ensine, reveja, tenha técnicas de leitura. A gente vai falar depois em vídeos futuros sobre leitura dinâmica também, que é uma técnica que o autor traz nesse livro, só que eu resolvi não colocar nessa aula porque se tem de uma explicação muito maior. Se vocês quiserem sugerirem alguns métodos para eu trazer aqui para vocês, deixem aí nos comentários. Então, são esses 6 pilares. Primeiro, eu esqueço, tiro as minhas distrações. Depois, eu ajo, ou seja, eu tenho que agir perante as circunstâncias que estão à minha frente, tem que ser ativo. Terceiro, eu tenho que ter um estado, ou seja, eu tenho que saber lidar com as minhas emoções perante o meu cenário de estudo. Não adianta você acabar de brigar com a pessoa e ir lá ler, você não vai ter atenção plena naquilo, que se chama estado de flow. O quarto, você tem que ensinar alguém. O quinto, você tem que reservar um tempo para você agendar essas programações. E o sexto, você tem que rever. Sempre rever é uma das melhores opções. O que não se revisa vira pó, assim como diz o Gilberto Augusto. Perguntas que tenho que fazer para tudo, ou seja, não é qualquer livro que você tem que ler, tem que ter uma lista de prioridades do que você vai ler. Não adianta você começar um livro e você falar, nossa, esse livro é muito ruim e continuar. Para mim isso não faz sentido, porque o livro serve como um diálogo com o autor e esse diálogo você vai compartilhar com o mundo, você vai ensinar suas novas ideias. Então, o essencial, você tem que se perguntar, como posso usar isso? Por que devo usar isso? Quando usarei isso? Essas 3 perguntinhas você deve fazer para qualquer leitura que você fizer. Então, gente, use esses pilares. Uma leitura eficiente e produtiva é uma leitura que você utiliza, você impregna, você fala assim, nossa, vou ensinar alguém, vou aplicar na minha rotina. Livros de aplicação de rotina são ótimos. Por exemplo, você quer ter mais motivação, leia o livro, mas também aplique o livro. Não adianta só
estar na leitura. A leitura serve para você se tornar um ser humano melhor. E como você vai fazer isso? Aplicando. Então não adianta você ler sobre andar de bicicleta se você não andar de bicicleta. Então é basicamente isso. Você tem métodos, maneiras, eficiências. Esse aqui é um método simples de se aplicar. Aplique hoje na sua rotina para você revisar. Pegou um livro, vai lá, veja suas anotações, revise, porque isso é de suma importância para que o conhecimento ele se perdure ao longo do tempo. Você tenha um conhecimento a longo prazo e ele sirva e tenha eficiência no seu processo de aprendizagem. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe comentários de próximos vídeos que vocês querem ver aqui, quais livros, animações, seriados, reflexões de vida. Espero ver você no outro vídeo. Aí já tá alguns vídeos que vocês podem estar assistindo e até mais.